Olá, meus amigos cafeicultores, profissionais do agro, estudantes e apreciadores de um bom café. Tudo bem com vocês? O Natal está chegando e junto com ele o final do ano também, né? Graças a Deus, mais um ano concluído com sucesso. Apesar de todos os perrengues e percalços, estamos aí firmes e fortes. Bom, pessoal, junto com o final do ano e junto com essa chuva, né? Sempre chega também os perrengues e os questionamentos. O café está caindo, tanto de preço quanto do pé, caindo tudo no chão, e não é fácil, é mumificação de chumbinho, é chumbinho caindo, é a planta amarelando, e aí começa, Léo, o que é que eu faço? Léo, o que é que está acontecendo? Léo, isso, Léo, aquilo outro. Eu gostaria de presentear vocês, né, com grande parte de respondendo esses questionamentos, grande parte deles pelo menos, mas trazendo uma pessoa com um conhecimento profundo e exímio da fisiologia do café, que é meu amigo, professor José Donizete Alves, da UFLA. Professor, muito obrigado, né, por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Professor, sempre que eu convido, ele está sempre pronto e à disposição para responder esses questionamentos e vários outros, né, no que diz respeito à fisiologia do cafeeiro, e realmente tem nos ajudado bastante. E hoje não vai ser diferente, professor. Tem muita pergunta bacana aqui que com certeza o senhor vai nos presentear nesse Natal agora abençoado com muitas dessas respostas. Logicamente, muitas das vezes nós não vamos conseguir resolver o problema agora, mas vai servir de dica e embasamento para que a gente possa fazer nos anos sequentes, e assim será, tá bom? Um grande abraço para o senhor mais uma vez e muito obrigado, professor. Olá, Léo. Olá, todos os amigos que nos assistem e que fazem e trabalham por uma cafeicultura cada vez maior e melhor. Léo, eu agradeço a oportunidade por estar aqui mais uma vez para comentar sobre esta importante fase que nós estamos na cafeicultura, né? A começar pela pré-florada e vindo até o período de expansão de frutos. É um prazer novamente estar aqui e uma alegria muito grande. Bom, professor, e para a gente falar de queda de chumbim, perda de produtividade, nós vamos ter que, né, retornar um pouquinho no passado e falar sobre florada. O que o senhor achou da florada do café esse ano, professor? Eu tenho a minha opinião. Eu queria que o senhor desse a do senhor também. Realmente a florada desse ano foi boa, não foi uma florada tão assim. O senhor me fala? Olha, Léo, a florada foi muito boa. Tivemos aí duas pequenas floradas e uma florada cheia, bastante homogênea. É o que, de certa forma, nos anima para uma colheita com frutos mais uniformes em 2023. Mas eu voltaria um pouco mais atrás no tempo, pois logo depois da florada, a pergunta que mais se ouve é: a florada vingou? E o vingamento da florada, Léo, ele está diretamente ligado à pré-florada, pois é a pré-florada que define a quantidade potencial de flores que podem se tornar frutos. Uai, professor, aí o senhor bateu minha carteira? Seria a próxima pergunta que eu iria fazer. E a florada, realmente vingou? Mas antes do senhor me responder isso, eu gostaria de fazer uma pontuação, né? Muitas das pessoas caracterizam a pré-florada apenas como um advento que antecede a florada, o que não está errado. Mas eu gostaria que o senhor pontuasse, né, através das características botânicas e fisiológicas, o que realmente caracteriza a pré-florada. Tá bom? E depois você me responde se a florada vingou ou não. Boa colocação, Léo. Realmente existe um desconhecimento do que acontece durante o período de pré-florada. E concordo com você que é preciso esclarecer o cafeicultor como ele deve agir nesse período, uma vez que os fatores de produção, e aqui eu destaco o clima, a nutrição, a sanidade e a fisiologia da planta, todos eles devem estar em equilíbrio para que possamos ter uma boa colheita no futuro. Vamos lá, Léo. Trouxe aqui uma figura que ilustra o que vou dizer. Resumidamente, a pré-florada inicia-se com as gemas florais no estádio E3 e termina com os botões florais no estádio E5, como mostrado nessa figura. À esquerda, as 4 gemas estão coladas umas às outras. Em seguida, elas se desprendem, como mostrado na figura central. E na sequência, passa pelo crescimento do botão floral e o abotoamento, quando então ocorre o vingamento da flor, que nada mais é que a fertilização do óvulo e sua transformação em um primórdio do fruto. Durante todo esse período é que são formadas as flores completas, que são as únicas que são aptas a vingarem.
Mas o que são flores completas? Essa figura que estamos mostrando a seguir, ela ilustra um botão floral ainda fechado, com todas as peças florais já formadas: sépalas, pétalas, ovário, óvulo, estilete, antera, grão de pólen e estigma. Isto é uma flor completa, pois possui todas as suas partes, inclusive a masculina e feminina. Perfeita e bela explicação, professor. Concordo plenamente. Bom, pelo que o senhor nos disse, apenas as flores completas, né, que contêm todos os órgãos, realmente vingam. E como que acontece esse vingamento dessas flores, professor? Exatamente isso que você falou, Léo. Flores incompletas de maneira alguma vingam. Só as completas, ou seja, aquelas que têm todas as partes florais perfeitamente formadas é que vingam. É como um carro que se faltar alguma peça, ele logicamente não vai funcionar, não é mesmo? Quanto ao vingamento, Léo, ele se dá durante a polinização que, diga-se de passagem, ocorre ainda com o botão floral fechado. Esta sequência que está sendo mostrada nessa figura ajuda a entender o que estou falando, pois dentro do botão floral completo, como eu disse, estão todas as partes masculina e feminina da flor, que são formadas em quase toda a totalidade após as primeiras chuvas. Neste momento, o grão de pólen viável e maduro, aqui representado por uma bolinha vermelha, ele deixa a antera e se desloca até o estigma e desce em direção ao ovário pelo tubo polínico. Chegando no ovário, ele fertiliza o óvulo e há a formação do primórdio de fruto. Esta foto que está sendo exibida a seguir ilustra bem o que é um primórdio de fruto, que nada mais é do que o ovário fertilizado e cujos tecidos ainda não estão diferenciados. Portanto, ainda não é chumbinho. Esse primórdio de fruto, ele se torna perceptível logo após as primeiras pétalas secarem e caírem. Correto, professor. Então é o final da fase da pré-florada que se define se houve o pegamento floral ou não. E a florada nada mais é do que o botão floral aberto, já fecundado, correto? Corretíssimo, Léo. Se houve a fertilização do óvulo, nós podemos dizer que houve o vingamento. Agora, se vai haver o pegamento do fruto, ou como se diz, o pegamento da florada, isto vai depender do que acontecer na pós-florada, seguida pelas fases de chumbinho, expansão, granação e etc. Agora, é importante que se diga, Léo, que uma flor não fertilizada ou que não se vingou, ela também se abre. Então, é bom prestar atenção, pois uma flor aberta não quer dizer muita coisa. E daí que vem aquela frase, flor não é fruto. Essa flor a que se refere essa fala é exatamente a flor cujo ovário não foi fecundado ou não vingou. Por isso se diz, flor não é fruto. Entendido, professor. E o que acontece com o óvulo, professor, que não foi fecundado e, consequentemente, não vingou? Essa foto, Léo, ela mostra em uma roseta com problemas de vingamento. Os tecidos que compõem o óvulo não fecundado, eles morrem, liberam o suco celular e enegrecem por conta da oxidação. Esse suco celular é um meio de cultura muito rico e é aí que os patógenos se instalam e se desenvolvem. Veja que neste caso, a causa principal da morte do ovário foi o não vingamento e não o patógeno, que foi um problema secundário que aconteceu na sequência. Na maioria dos casos, o patógeno não se desenvolve por falta de substrato ou de comida. Uma boa dica para saber se houve ou não um vingamento é passar os dedos de leve sobre os botões. Se houve vingamento, eles permanecerão na roseta. Caso contrário, irão cair. Outra dica muito importante é você balançar a planta, onde os óvulos não fecundados eles irão cair. Professor, e o que o cafeicultor deve se atentar, deve fazer para que uma flor se torne completa e realmente proporcione o pegamento floral? Importante essa pergunta, Léo. Vamos lá, então, resumir, para ver se fica claro. Para um bom vingamento das flores, basicamente, 4 coisas são necessárias: clima, nutrição equilibrada, sanidade e cafeeiros com vigor. Vou tentar simplificar aqui, porque senão este papo vai durar horas. Então, para facilitar, vou mostrar essa tabela, onde mostra que o clima
é basicamente a água no solo em temperatura amena, simples assim. Já a nutrição, no caso do boro, ele atua na germinação do grão de pólen e no crescimento do tubo polínico. O cálcio, ele é um elemento indispensável à síntese da parede celular e para o crescimento do tubo polínico. O zinco, ele é o precursor do hormônio auxina, muito importante nessa fase. Já o molibdênio é para atuar no metabolismo do nitrogênio. E o cobre, ele aumenta a resistência das plantas de estresse e aumenta a resistência da parede celular por fazer parte da síntese da lignina. Já o nitrogênio e o cobalto são essenciais para manter o etileno no menor nível possível. O nitrogênio e o magnésio são importantes para a síntese de clorofila e carotenoides, que vão proteger as folhas da escaldadura e, finalmente, o potássio, esse nutriente, ele facilita o descarregamento da sacarose do floema, dos ramos e folhas até os botões florais, fornecendo a energia necessária para a formação da flor completa e também para atuar na síntese do hormônio giberelina, que é essencial para a pré-florada. Já quanto à sanidade, é atentar para o controle da doença das flores. E quanto ao vigor do cafeeiro, é essencial que tenha folha e essas folhas sejam verdes para captar com mais eficiência a energia da radiação. Também é indispensável, que os ramos tenham reservas de amido para que essa reserva seja utilizada na formação de uma flor completa e para o bom vingamento dessa flor. Professor, eu fico muito feliz em escutar as suas palavras, né? Ver que a gente está caminhando na direção correta. Esse é um assunto que eu abordo todos os dias com os meus consultados, nas redes sociais, com as pessoas que eu tenho contato, que é em relação à base bem feita, professor. Hoje mesmo eu comentando com um dos meus consultados, né? O quão pequeno foi a queda de chumbinhos, né? Que a gente vê no chão hoje da lavoura dele, em função da base que foi construída. Base essa, professor, que se solidifica em calcário, boro, magnésio, sabe? São elementos fundamentais para esse pegamento floral, para a alocação de reserva na planta. A gente estava comentando, né, a bitola dos ramos de mundo novo. A hora que você pega o mundo novo em baixada, que ela aloca pouquinho a reserva, o quanto de botão floral que a gente não perde, né, infelizmente. Então, realmente a gente tem que nos atentar e fazer cada vez mais a base bem feita. O pessoal muitas das vezes, infelizmente, infere isso como doença, né? Esse mau pegamento, e muitas das vezes a gente sabe que não é, né, professor? Está quase que na sua totalidade relacionado realmente à parte nutricional e o clima, né? Você pega esse ano, né, a chuva veio na hora certa, a temperatura amena e muitas lavouras aí despachando o chumbinho tudo para o chão, e você começa a perceber, principalmente com a fala dessa do senhor, né, a gente já tem um conhecimento e vivência aqui na nossa área que realmente é em função dessa alocação de reservas, né? Plantas mal nutridas, solo mal construídos, compactação de solo, impedindo, né, e dificultando essa absorção de nutrientes pelas plantas, e chega nessa época agora o produtor realmente fica com a unha na cabeça, né? Porque começa a derriçar chumbinho para o chão e o preço também já não está lá essas coisas, então tudo isso vai realmente culminando numa fase bem complicada. Mas mais uma vez eu peço a você, produtor, vamos fazer o básico bem feito, calcário, gesso, matéria orgânica, nunca passou. Isso eu tenho certeza para você. Sempre vai nos agregar bastante. Obrigado, professor, mais uma vez. Bom, professor, agora o senhor explicou quais são os principais fatores que realmente influenciam no vingamento, né, ou no pegamento do chumbinho. Mas eu quero saber do senhor, eu perguntei lá atrás e o senhor não respondeu. E a florada? Realmente vingou, professor? Meu caro Léo, infelizmente, um levantamento com bases científicas sobre o vingamento da florada do café, ele nunca foi feito e ainda está difícil de ser realizado. Seria muito interessante se isso fosse feito, pois de posse desse dado, o cafeicultor poderia decidir se ele deve seguir o planejamento feito antes da florada ou se ele deve fazer algumas correções. Normalmente ele faz ajuste, mas empiricamente, sem saber ao certo se vai dar certo ou não. Mas respondendo a sua pergunta, pelo que eu pude perceber nas viagens que fiz em todas as regiões cafeeiras do Brasil, o vingamento da florada realmente ele foi muito, mas muito baixo. Principalmente nas áreas de sequeiro,
que formam a maioria do parque cafeeiro brasileiro. E, infelizmente, tudo indica que teremos a terceira safra baixa consecutiva, haja vista que a última safra cheia foi em 2020. Professor, dentro dessas várias e várias palestras que eu já participei com o senhor, seminário, encontros, enfim, foram muitas vezes, né, que a gente teve a oportunidade de ver o senhor falar. O senhor sempre relaciona o pegamento floral em condições favoráveis e em condições adversas. Eu sei que o nosso tempo aqui é curto, mas eu queria que o senhor resumisse, se fosse possível, uma situação dessa forma. E para tornar mais prático ainda, eu queria colocar uma situação hipotética. Numa pré-florada, nós temos uma roseta com 40 gemas que iriam virar 40 frutos se o pegamento fosse 100%. Se o senhor puder explicar resumidamente isso aí para a gente, seria fantástico. Vamos lá, Léo. Essa sugestão que você me deu, ela realmente me ajuda bastante. As percentagens que eu vou considerar agora, elas são médias percentuais de dados que tirei de diversos trabalhos científicos na literatura. Portanto, elas não devem ser levadas ao pé da letra, mas apenas como balizador. Até mesmo porque esses percentuais, eles variam com a altitude, com a nutrição, com a irrigação, com a variedade, idade da lavoura, entre outros. Mas vamos supor que, como você disse, na pré-florada tivesse uma roseta com 40 gemas. Como eu estou mostrando nessa tabela, em condições de clima favorável, o vingamento ficaria na casa de 70%. Então essa roseta ficaria com 28 chumbinhos. Em condições adversas, o vingamento chega a cair 50% e até mais. Sendo assim, essa roseta estaria com 20 chumbinhos. Veja que a adversidade fez com que o número de chumbinhos nessa roseta caísse de 28 para 20. Isso é uma queda muito grande, considerando que do estado de chumbinho para frente, seja naturalmente, seja por adversidades, novas quedas hão de ocorrer. Entendido, professor. Muito bacana. Muito bom. E no caso do estar de chumbinho, professor, essa perda, né, seria quanto? De quantos por cento? Muito bem. Como destaquei antes, Léo, os dados percentuais médios, eles mostram que em condições favoráveis, a queda de chumbinho gira em torno de 20%. E em condições adversas, ela pode chegar a astronômicos 60%. Como mostrado aqui nessa tabela, então, Léo, naquela roseta hipotética que você sugeriu, nós teríamos no início da fase de crescimento 22 frutos em condições favoráveis e em condições adversas apenas 8 frutos. Acho oportuno, Léo, esclarecer porque há uma queda muito grande de chumbinhos. Acontece que o pedúnculo, que é uma estrutura que liga o chumbinho à roseta, ele é formado por células muito tênues e altamente sensível ao aumento do etileno. Então, quando ocorre o estresse, esse etileno aumentado dilacera as células, formando na região do pedúnculo um ponto de fraqueza. E aí os chumbinhos caem. Professor, realmente, uma roseta aí com 40 gemas, combinar aí com 8 chumbinhos, é uma perda muito, mas muito grande. Então, realmente, nós temos que ficar muito atento. Eu sempre falo isso, né? Já falei logo acima, em relação a gente alocar a culpa no clima. Eu acho que nós estamos devendo muito ainda para a nossa cafeicultura. Temos que fazer muita nossa parte no que diz respeito a essa base, que a gente sempre vem batendo na tecla. O senhor também sempre reforça aí com o seu conhecimento. Eu acho que é de suma importância a gente juntar forças, unir conhecimento, para que a gente possa superar essas adversidades. Tá aí a resposta para grande parte dessas perguntas, né, que a gente sempre recebe, todos os anos é a mesma coisa. O senhor também já está na cafeicultura há muitos anos, o senhor todos os anos é a mesma coisa. E a gente sempre peca realmente ou pela falta ou pelos excessos. Nunca, né, a gente consegue o equilíbrio adequado. E a gente percebe que onde esse equilíbrio está se adequando, realmente as perdas são bem menores. Temos isso, né, como exemplo e vivo aí nas nossas consultorias e de vários outros colegas também, né, que buscam esse equilíbrio tanto no solo quanto na planta, e realmente nós temos que nos ajudar mutuamente para que essa cafeicultura possa sair
de onde nós estamos, né, professor, e caminhar para um futuro mais próspero. É o que nós precisamos e precisamos também de profissionais cada vez mais capacitados como o senhor aí para nos ajudar. Mais uma vez, muito obrigado, senhor, meu professor. Só tenho a agradecer o seu desprendimento, a sua boa vontade. Um feliz ano novo para o senhor, um feliz 2023 aí para todos nós da cafeicultura, pessoal. Não vamos desanimar não, pessoal. A nossa cafeicultura, eu tenho certeza, é muito, mas muito forte. É o recado que eu deixo para você em casa. Nós somos fortes, juntos nós somos mais. Vamos deixar o ego de lado, vamos nos unir, vamos abraçar uns aos outros, porque a cafeicultura só depende de mim, só depende de você, ela depende de cada um de nós. E vamos junto para 2023 fazer acontecer de forma ímpar nas nossas vidas. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Um feliz 2023 para todos vocês. Um grande abraço. Léo, obrigado pelo spoiler. E eu é que agradeço a oportunidade e quero desejar a todos aqui um feliz 2023, cheio de realizações e com muito café. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.